Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, a partir do verso de número 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James e nós não projetamos o texto no telão para estimular você sempre a trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Essa é a palavra do Senhor. E o meu desejo é que Ele possa aplicá-la à sua vida, não como um depósito de conhecimento intelectual religioso, mas como prática, que se desdobra e se materializa no chão da vida. Amém, queridos? Olha, um dos melhores filmes de cinema que eu assisti foi Dança com Lobos, que foi estrelado e foi dirigido pelo ator Kevin Costner e é baseado no romance de Michael Blake. O longa-metragem conta a história de John Dunbar, que é um oficial da cavalaria, que por ser herói de guerra tem o direito de escolher o ponto aonde ele vai passar a servir. Pois bem, surpreendentemente, ao invés de escolher o estado, a capital do país, para uma função burocrática, ele escolhe um lugar longínquo, solitário, na fronteira, e ali ele se estabelece. Depois de alguns anos naquela região, vivendo sem o contato com qualquer pessoa, John se depara com índios Sioux e com eles passa a estabelecer um relacionamento. Essa aproximação, que inicialmente era só para trocar experiência, para colaborarem uns com os outros, acaba se desembocando numa amizade muito íntima, ao ponto do oficial militar se transferir para morar na aldeia e se casar com uma índia, que na verdade era a filha de brancos que havia sido sequestrada. Após alguns anos,
convivendo com aquela nova cultura, assimilando os novos valores, entregando-se a um estilo de vida menos litúrgico, menos disciplinado, John Dunbar se torna um outro homem. Ele cria laços com a terra, ele se aproxima daquelas pessoas e cria vínculos de amizade, ele se apaixona, se entrega a uma relação afetiva, e os costumes e os valores que ele antes havia abraçado e jurou defender foram esquecidos. O tempo se passou e certo dia o exército decidiu ver lá na fronteira como é que estava o seu oficial. E a surpresa é que quando eles chegaram, ao invés de encontrar um militar fardado, encontraram um índio, um cabelo grande com pena na cabeça. E, obviamente, ele já estava totalmente identificado com aquela cultura. O filme vai se desenrolando e tem um final surpreendente, eu não vou contar para você ver. Mas, num determinado momento, ele aborda o conflito desse homem, que já não sabe mais quem é. De um lado agora está um índio, com toda a liberdade, e um homem da natureza, que desenvolve uma sensibilidade para ver coisas que seus olhos antes não podiam, adaptado a costumes diferentes. E do outro lado existe um oficial do exército americano, um homem da civilização, das práticas militares. Olha, Dança com Lobos me fez pensar num conflito que eu assisto todos os dias, ao vivo e a cores. Pessoas que deixaram os rigores da religião, as doutrinas perversas, as crenças absurdas, e se voltaram ao Evangelho de Jesus com toda a liberdade de crer e de ser. Mas, curiosamente, depois de certo tempo, muitas delas se perdem no percurso e ficam entre uma coisa e outra, entre práticas e costumes que não reconhece, que não introjeitou nem refutou. Elas nem sabem no que creem, nem sabem como devem passar a viver. E o que é trágico nisso é ver que o indivíduo nem desfruta do Evangelho, com todos os desdobramentos e implicações, e nem volta a viver os preceitos antigos que um dia fizeram parte da sua cultura religiosa. É o que eu chamo de a geração dos filhos das sombras. É gente que nem existe nas trevas, nem consegue chegar à luz. Amarga viver na mornidão, nem é quente, nem é frio. E essa manhã, usando esse texto de Paulo aos Gálatas, num contexto muito parecido, eu queria fazer uma reflexão que leve você a questionar onde é que você se encontra na sua caminhada de fé hoje. Mas eu não queria fazer isso sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu tenho encontrado tanta gente perdida na vida, Senhor. Gente que está vivendo em polos, em extremos, que nem abraça com convicção o Evangelho, nem vive a liberdade de não ter nenhuma crença para si mesmo. Eu vejo gente vivendo em extremos, ou arraigado em práticas religiosas antigas, e ainda tentando viver num contexto de uma fé libertadora. Essa gente tenta colocar vinho novo em odres velhos. É uma experiência que faz com que os conteúdos da fé se tornem o vinagre da religião. Essa manhã eu queria te pedir, Senhor, que pelo teu Espírito tu alargue consciências, dilate corações e faça com que esses que vieram ouvir a tua palavra saiam daqui com um desafio
de rever a sua história e o seu caminho, para poderem discernir como de fato estão caminhando. Faz isso, Pai, por amor do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Gente boa, essa carta aos Gálatas, ela foi escrita muito provavelmente em 56 depois de Cristo. E foi endereçada a 4 pequenas comunidades que estavam na região da Galácia e haviam sido fundadas pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária que ele realizou, que está descrita lá no livro de Atos, e depois você pode ver com mais detalhes. Do ponto de vista geográfico, a Galácia hoje está no sul da Turquia. E nessa época de Paulo, ela era uma província romana na Ásia Menor. Eu e Belém e Fabiana, que estivemos lá naquelas regiões em 2013, a gente andou em algumas dessas cidades, inclusive nós estivemos em Listra, uma das cidades dessas igrejas que Paulo fundou. Pois bem, os habitantes da Galácia, eles eram, na sua grande maioria, estranhos à fé dos hebreus, porque eram pessoas que vinham do paganismo. Portanto, as igrejas que foram constituídas eram igrejas gentílicas, eram igrejas que abraçaram as crenças em Jesus e no Evangelho com toda a pureza, porque não tinham heranças nem tradições da ortodoxia judaica. Agora deixa eu convidar você para você entrar nessa cena. Você vai para Éfeso, que provavelmente é o lugar onde Paulo estava quando escreveu essa carta. E agora você vai entender a ambiência desse texto para a gente poder fazer uma reflexão. Do ponto de vista histórico, é imprescindível que você entenda que esse povo da Galácia tinha sofrido 2 influências muito fortes do ponto de vista religioso. Primeiro, dos persas. E dos persas eles herdaram todas aquelas crenças em cultos de magia, em cultos de mistério, em feitiçarias. Mas também eles tinham recebido influência por invasão e dominação dos celtas, que trazia todo um contexto religioso mitológico. E esses mitos acabaram sendo reforçados pela influência helênica, porque em 131 a.C., essa região foi dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, como vocês sabem, era constituído de uma influência grega muito forte. Portanto, o mosaico religioso dessa gente é uma sopa, é uma mistura, é um sincretismo de cultos de mistérios, de magia e de feitiçaria, dos mitos e das divindades gregas. Então é uma gente que tem uma fé politeísta, tentando harmonizar essa salada, essa coxa de retalhos que está no inconsciente coletivo. Agora, qual é o contexto da carta? O que é que se passava com esses Gálatas no momento em que Paulo escreveu esse texto? Pois bem, depois dessa viagem que Paulo fez, a segunda, indo para terras que ninguém queria ir, pregando para aqueles que ninguém queria pregar, ele estabeleceu 4 igrejas na Pisídia, em Antioquia, em Icônio, em Listra e em Derbe. E depois de constituir essas igrejas, estabelecer líderes, Paulo voltou novamente para Éfeso, que naquele momento era a sua base ministerial. E essas viagens não é como hoje. Você não pegava um avião e depois de algumas horas você estava nesse local. Você não pegava trem-bala. Essas viagens eram viagens, primeiro, extremamente perigosas, feitas muitas vezes no rigor de um inverno insuportável. A gente viajou dentro de ônibus com frio externo abaixo de 0, vendo os caminhos por onde Paulo passava a pé, ou às vezes sentado num burrito. Portanto, fazer uma viagem dessa era um dispêndio financeiro muito grande, porque você tinha que levar provisões para muito tempo. Não era possível fazer isso com recorrência.
Portanto, depois que Paulo estabeleceu essas igrejas, colocou ali os seus líderes, ensinou o evangelho e as suas práticas conforme a sua própria vida, ele volta para Éfeso e anos mais tarde, tendo contato com essas comunidades, eles percebem que um grupo chamado de judaizantes havia chegado naquele local e estava começando a subverter e a confundir os gálatas. Quem eram esses judaizantes? Eram judeus normalmente de Jerusalém, que abordavam essas comunidades gentílicas para tentar provar para eles que aquilo que Paulo ensinava estava errado, ou, na pior das hipóteses, estava incompleto. Pois bem, em pouco tempo, aquela gente que tinha uma fé pura, que tinha uma fé simples, que tinha uma fé genuína, que tinha uma fé consequente, que tinha uma fé instigante, que tinha uma espiritualidade provocante, começou agora a absorver as ideologias da religião judaica, o acréscimo de ritos, o acréscimo de liturgias, o acréscimo de costumes. E qual era a justificativa? A justificativa é que esses judaizantes diziam que a salvação não podia se dar simplesmente pela fé em Jesus. Que Paulo era alguém que os de Jerusalém tinham muitas restrições e que os ensinos de Paulo eram incompletos. Que para você ser salvo, você precisava fazer rituais do judaísmo, precisava se circuncidar. Que você precisava fazer oblações, que você precisava incorporar aqueles ascetismos, que você precisava agora acrescentar, complementar aquilo que Paulo não havia ensinado, que era a guarda da lei. E só aí o processo estaria completo. Portanto, a carta aos Gálatas, uma carta pequena de 6 capítulos, é a luta de Paulo contra esse sofisma. É a luta da circuncisão contra a consciência da fé. É a luta da lei contra a graça. É a luta do espírito contra a letra. E é nesse embate que um fenômeno muito curioso acontece. Os gálatas perceberam que eles nem são gente do evangelho, conforme Jesus, e nem eles são prosélitos do judaísmo, conforme Moisés. O prosélito era aquele pagão, era o gentio, que se convertia ao judaísmo. Portanto, não sendo judeu, ele é um prosélito. E aí, confrontados pela carta de Paulo, que é uma carta dura, eles observam que nem eles estão conforme Jesus e nem eles estão conforme Moisés. Nesse caminho existencial que é comum a todos os homens, eles se perderam. Eles nem são trevas, nem são luz. Eles são filhos das sombras. E olha, não poderia ter escolhido um texto melhor e mais atual para comentar sobre o fenômeno que eu percebo dos nossos dias. Gente que veio da religião, que começou a receber uma nova consciência, que começou a discernir o evangelho na sua inteireza, mas que, passada essa etapa inicial, agora agoniza entre dois extremos. Nem é mais o que foi, nem chega a ser o que deveria. Fica presa no tempo e no espaço, no que eu chamo de loop religioso. Loop é uma expressão muito usada em programação, em sistemas, quando o programa fica num erro lógico, preso em si mesmo, e ele não sai daquilo, e não desempenha as outras rotinas que estão previstas. Essa gente que eu encontro
aos borbotões, nem é quente, nem é frio, nem está dentro, nem está fora, nem se entrega, nem refuta, nem se compromete, nem abandona, nem concorda, nem discorda. Está no limbo da vida, sentada à beira do caminho, esperando a banda passar, tocando coisas de amor. Eles assistem os cultos, eles ouvem pregadores, não raro de acordo com a sua conveniência, eles leem livros, mas eles nem sabem onde estão, nem sabem para onde vão. Sentem-se confortavelmente anestesiados, estão num torpor espiritual, tornaram-se admiradores de Jesus, mas jamais seus discípulos. Eu queria voltar a esse texto dos Gálatas, porque essa mensagem hoje para vocês e para os milhares que me assistem pela internet é para fomentar uma reflexão sobre como está o seu caminho, sobre como é que você está vivendo, sobre que tipo de espiritualidade você cultivou, sobre os desdobramentos da sua fé. E é preciso que você ouça esses 2 pontos apenas que eu vou refletir com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade, para reconhecer, se for o caso, que você é um filho das sombras, que você nem é quente nem é frio, que você nem entra nem sai, ou quem sabe para fortalecer as suas convicções de que você é um caminhante do caminho, que abraçou ao Evangelho e a Jesus, e que isso a cada dia produz uma espiral de vida e de graça e de misericórdia, que só vai terminar quando você ouvir dele: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém, queridos? Olha, esse fenômeno que eu percebo que não é novo, porque já está aqui no texto aos Gálatas, ele revela 2 facetas, 2 características destes que acabam se tornando filhos das sombras. E eu gostaria de compartilhar com você. Vou voltar ao texto, se você quiser me seguir, volte para Gálatas capítulo 5. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a velha consciência mata por asfixia as novas práticas do Evangelho. Veja aí, capítulo 5, verso 1, diz assim Paulo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Qual é o contexto? Paulo está dizendo: olha, Gálatas, vocês aprenderam de mim a verdade, vocês ouviram o evangelho genuíno, vocês receberam o puro leite espiritual. No capítulo 3, ele é tão duro com essa gente que diz: vocês são insensatos. Por acaso vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Ele dá uma chacoalhada nos Gálatas, ele dá uma sacudida nos Gálatas. Paulo não era um homem de meias verdades, Paulo não era um homem politicamente correto, Paulo não estava preocupado em agradar a plateia, Paulo não dependia financeiramente de igreja, a não ser de donativos dados espontaneamente ao seu próprio ministério, ao ponto de aos Coríntios ele dizer que nunca pediu nada a seu ninguém, que fez com as próprias mãos aquilo que era necessário à sua sobrevivência, porque ele não queria se tornar refém de dinheiro, ele não queria se tornar refém de igreja. Portanto, Paulo é um homem que fala o que tem que ser falado, que diz o que tem que ser dito, que olha dentro do olho, que chacoalha, porque ele sabe que vai dar contas a Deus daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina.
Ele sabe que ele é responsável pelo caminho que muitos vão construir na terra com Deus. E, portanto, ele não se dá o luxo de colocar mel na boca e de só dizer coisa que agrada, e de só pregar algo que conforta, e evitar todo tipo e de todas as formas o confronto. E nessa carta especificamente Paulo é muito duro. E aqui ele está dizendo para a moçada da Galácia: foi que houve com vocês? Eu preguei o evangelho para vocês, eu trouxe revelação de Deus para vocês, eu trouxe luz para vocês, eu ensinei vocês a discernirem o espírito e não a letra, eu ensinei vocês a abraçar a liberdade e não a escravidão, eu mostrei para você que o evangelho é prática de vida e não observância de costumes caducos. O que está acontecendo com vocês? E aqui nesse verso primeiro ele diz: olha, Cristo nos chamou para a liberdade, portanto fiquem firmes, não se submetam novamente ao jugo da escravidão, não voltem aos costumes de antes, não se circuncidem, porque se vocês se circuncidarem, Cristo para nada aproveitará para vocês. Não se submetam à manipulação de lobos vestidos de pastores. Não sejam dominados por regrinhas e costumes ascéticos, porque escrevendo aos Colossenses ele diz: isso não serve de nada, isso não produz santidade, isso produz doença, isso produz medo, isso produz neurose. Não retornem a essas práticas causticantes que amordaçam o sujeito para ele viver uma vida pseudo-piedosa, ao passo que Jesus nos chama à liberdade de existir, de se misturar e de ser gente no meio de gente e ser graça de Deus no meio das pessoas. É isso que Paulo está falando. Que essas novas práticas diziam respeito ao Evangelho e que essas novas práticas implicavam numa nova consciência e que essas novas práticas implicavam numa nova forma de pensar. Olha, meu irmão, que tristeza ver aqueles que começaram a entender alguma coisa. Que tristeza ver aqueles que você abriu a gaiola e ele botou o pé do lado de fora e falou: poxa, como é legal aqui, mano. Que tristeza ver muitos que nós tiramos da caverna, que viviam olhando para sombras, que viviam olhando para mitos, que viviam escravizados e influenciados por práticas que são bizarras. E você levou o cara para o lado de fora e ele viu o sol, e ele viu as pessoas, ele viu as árvores e disse: puxa, que legal! É assim, é? Que tristeza! A gente vê esses retornando novamente às velhas práticas, aos velhos legalismos, aos velhos costumes da religião que eles não conseguiram abandonar, porque eles nem se entregaram ao Evangelho, nem ficaram na ortodoxia institucional genérica e perversa. Eles nem são luz, nem são trevas, eles são filhos das sombras. Ah, que tristeza eu vejo gente que um dia esteve aqui sentada, um dia ouviu a verdade com todas as implicações e sem nenhuma restrição, que recebeu o Evangelho genuíno do Senhor e que começa a voltar novamente às mesmas práticas de antes e começa a se submeter às serializações da igreja fábrica, que quer fazer todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo dizendo amém, todo mundo levantando o braço, todo mundo dizendo aleluia, todo mundo pensando em tudo parecido, porque a igreja não suporta a diferença. A igreja não consegue conviver com a liberdade. Precisa ser invasiva, precisa ser disciplinatória, precisa ser persecutória, precisa ser investigativa. Ninguém pode viver a sua vida e a sua espiritualidade com Deus respeitando os espaços de cada um. Que tristeza a gente ver gente que a gente ensinou a andar livre, desimpedido, sendo manipulado novamente,
sendo engendrado pelo velho discurso, pela velha mensagem, pelas inflexões e postações vocais, por aquele discurso que gera um torpor e uma coceira tão gostosa do ouvido. Ah, como é bom ouvir esse negócio. Oh, aleluia. Glória. Mas entra ano, sai ano, e a sua vidinha continua a mesma coisa. É ou não é? Me diga aí. Me diga aí, você que está me ouvindo. Não é assim? Não é assim que você me procura? Na sua crise de casamento? Não é assim que você me procura? Na sua crise de vida? No seu fastio de alma? Na sua depressão? Na sua angústia? No seu desespero? Não é assim que você me procura, dizendo que está há 10 anos dentro da igreja e não acontece nada? Não é verdade? Não é isso que acontece? Gente que se submeteu a uma agenda religiosa, tornou-se um Robocop da fé. Agora eu tenho que fazer, agora eu vou trabalhar. É um movimento atrás do outro, aleluia. E vai, e sobe e desce. E eu vou dar o que eu não tenho. Eu vou oferecer o que eu não vivo. Eu vou pregar aquilo que é falsificação, estelionato. Mas e daí? Eu estou pedalando. Eu estou da bênção, meu irmão. Eu estou aqui, olha. Está girando. A roda está girando, aleluia. Aleluia. A roda está girando, a roda está girando. Está levando você para onde? Para o inferno. Aliás, eu quero lhe dizer que você já está no inferno hoje. Você está num inferno de alma. A pior coisa do inferno que se instala em nós é a impossibilidade de enxergar. A pior coisa do inferno que entra dentro da gente é a cauterização da mente que nos impede de nos arrependermos. Você sabe qual é o maior problema que vai existir no inferno? É que o sujeito vai existir sem nenhuma possibilidade de arrependimento. Ele vai existir e vai ter que conviver com ele mesmo. Ele vai perpetuar aquilo que entrou na sua alma e se instalou como padrão no seu caráter. Ele vai ter que conviver com isso a vida toda e não vai ter mais jeito de se arrepender. Porque o arrependimento é um processo que é gerado pelo Espírito de Deus, que muda consciências e se desdobra na existência, em ações de graça e de misericórdia. Você não vai para o inferno, meu irmão. Você já está no inferno. Você depois vai experimentar talvez as ambiências muito mais profundas do inferno. E por isso não quero fazer medo de ninguém, mas quero lhe dar uma chacoalhada como Paulo fez com os Gálatas. É gente vivendo de reunião, de encontro, de ministério, de seminário, precisa dar uma bombada, dar uma turbinada. O cara está morrendo, ele está lá, tá? Ele está já se acabando. Aí vem um movimento, agora aleluia, Deus é poderoso, vamos lá, meu irmão. Começa as velhas práticas, os velhos costumes. É só um verniz de espiritualidade. É só uma mudança epidérmica, é só performance teatral, mas não é coisa que entra, que muda a vida, que muda a família, que muda a educação dos filhos, que muda o casamento, que muda as práticas empresariais. É folclore para enganar Deus, mas Deus, meu irmão, Ele entra no teu íntimo, Ele vai nos ambientes do teu coração. O salmista diz que a palavra não chegou na tua boca, ele já sabe a frase que você vai dizer. Você está enganando aqui? É gente vivendo nessa demonização da vida. Você ensina para o cara que ele pode ser livre, que os ambientes em si mesmo nada são, mas quem faz os ambientes somos nós. Você ensina para ele que a grande verdade de Deus é o amor genuíno, é o amor rendido, é a solidariedade àquele que está do nosso lado, é a percepção das dores do outro, é a sensibilidade com aquele que está caído. Você ensina para ele que isso é o cerne do Evangelho. E aí o sujeito continua naquela demonização da vida, tudo é pecado. E ele não pode passar na frente de um barzinho que ele fica, segura o velho homem, segura o velho homem que ele quer voltar. Ai, meu Deus! É uma fé que não resiste à luz do dia. Uma fé que não suporta um campo de futebol. Uma fé que não permite que você vá numa boate. E os seus olhos se tornam um radar desejoso, concupiscente. É uma fé que não suporta um corredor de shopping center, porque você quer comprar o mundo inteiro. Você quer sucumbir ante aos apelos do consumo. É uma fé que não suporta uma conversa no intervalo do trabalho, um almoço com os amigos, porque você não consegue ter uma postura e um caráter que seja irrepreensível. Não obstante você ser um cara bacana que todo mundo gosta, mas as pessoas respeitarem porque sabem que os seus valores são outros. É a vida que fica
se tornando aquele ambiente neurotizado em que o demônio está em tudo, e você vê mais o diabo do que Deus na vida. É o retorno às velhas práticas. E isso estava acontecendo com os Gálatas, e isso está acontecendo com muita gente. Gente que me procura, gente escravizada por doutrinas perversas, bizarras, que a gente aqui discutiu tantas vezes, que a gente aqui trouxe com tanta clareza, que a gente apresentou com tanta intimidade e profundidade, e vê as pessoas retornando às mesmas coisas de novo. É o porco que volta para a lama do mesmo jeito e se chafurda e diz: aqui é que eu gosto. É a casa que foi limpa da possessão e que se encheu novamente com a mobília da religião, e o mal voltou 7 vezes mais para destruir aquilo que ainda resistia. É gente acreditando em maldição, é gente fazendo mapeamento genealógico, é gente querendo desenterrar defuntos. São os Ghostbusters evangélicos, caçando demônio dentro de geladeira, caçando demônio atrás do jarro, caçando demônio dentro do guarda-roupa. Meu irmão, por favor, não se submeta novamente a jugo de escravidão. É isso que Paulo está falando aqui. É gente afundada na prosperidade, gente que quer um Deus que pague as contas, gente que quer um Deus que impermeabilize você para os dramas da vida. O cara fica doente e não crê em Deus. Eu estou com câncer, Deus me abandonou. É uma fé que não resiste à intempérie, é uma fé que não resiste a uma conta negativa. O sujeito quer um Deus que resolva as suas questiúnculas. É um evangelho só para nutrir e para promover em você um ambiente que tudo funciona, que você é feliz, que você tem paz, que você tem alegria. É uma fé que não sobrevive nos dias difíceis, no dia mau, no dia do aguaceiro. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, e me ouça em nome de Jesus. Esse dia sempre chega, e ele vai chegar na sua vida. E quando ele chegar, eu espero que ele encontre alicerces profundos, e que essa casa não seja destroçada pelo vendaval da vida, porque ele sempre chega. Ele chega para qualquer um, para uns em mais intensidade, para outros em menos intensidade. E aí acontece aquilo que Paulo fala na sua carta aos Coríntios: revelada e manifesta será a obra de cada um. E aí o que você edificou, se for palha, vai pegar fogo, mas se for pedra preciosa, vai resistir ao calor da tribulação. É gente que faz barganha com Deus, que acha que dá aqui e pega ali. É gente oprimida por essa doutrina, que não há um espaço para o deprimido, que não há espaço para aquele que se sente caído, que não há espaço para aquele que se sente fragilizado, porque você tem que ser o super-homem, você tem que ser a Mulher Maravilha. Que tragédia, meu irmão. É gente atrás de imantamentos, é gente vivendo em correntes, é gente andando em veredas antigas. Aí o cara me ligou outro dia: olha, eu queria convidar o senhor para fazer veredas antigas. Eu disse: meu irmão, depois que eu aceitei Jesus, eu só ando em veredas novas. Depois que eu aceitei o evangelho, meu caminho é para frente. Eu não tenho interesse de prescrutar nada que está para trás, porque a Escritura diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não, mas o senhor precisa fazer uma investigação. Olha, investigação no inconsciente é trabalho para psicanálise. Se aplica em algumas circunstâncias e outras não. É gente com medo do gafanhoto devorador, usando a interpretação de Joel de maneira completamente equivocada. É gente com medo que o demônio venha e coma as suas finanças e destrua o seu patrimônio. Aí o carro quebra, aí o cara diz: eu não dei meu dízimo esse mês, é por isso que o carro quebrou. É um Deus muito pervertido que você crê, meu irmão. E o controle de Deus no céu, o Detran do céu, é um negócio sério, viu? E se você tiver alguma dificuldade, você der uma vacilada, o motor do carro já estoura, bicho. Não brinque não, negão. E não tem negócio de garantia não, estoura de um jeito que nem a fábrica refaz. São crenças absurdas. Outro dia foi um me dizendo: não, porque a minha autoridade espiritual mandou eu fazer tal coisa. Quem? A minha autoridade espiritual. Eu disse: Jesus. Ele disse: não,
o pastor fulano de tal. Eu digo, isso não é um pastor não, isso é uma entidade, meu irmão, isso é uma potestade. Isso aí é um pajé, você está seguindo um pajé. Não, mas a autoridade espiritual é o Senhor Jesus, Ele é a autoridade espiritual. A Escritura é outra autoridade espiritual. E a minha consciência é outra autoridade espiritual. Pronto, essas são as autoridades espirituais. A Bíblia fala para a gente se submeter uns aos outros. A Bíblia fala para a gente compartilhar e abrir o coração uns com os outros. Você escolhe 2 irmãos maduros, 2 irmãos mais caminhados na fé e abre o coração com ele e compartilha. Não tem ninguém para manipular e dizer o que você vai fazer. Não tem autoridade espiritual para mandar em você. Nem em empresa isso acontece desse jeito que acontece hoje dentro da igreja. Aí o cara, não, porque lá em Tessalonicenses, Paulo fala para observar os seus guias. Sim, Paulo está falando num contexto onde não existia nenhum costume. Mas em tantos outros ele disciplina, dizendo que nós somos servos uns dos outros. Que no evangelho é assim, não existe ninguém para lhe oprimir, nem lhe dirigir, nem determinar o que você faz, nem o que você deixa de fazer. Pare de ser marionete, pare de ser um boneco de igreja. Não, volte novamente para se sujeitar aos velhos ritos, depois de você ter sido liberto. É gente atrás de poderes sobrenaturais. É gente participando de esquisitices para receber uma unção nova. Um novo mover. Meu irmão, não existe novo mover. O novo mover é Jesus. A maior unção que existe é o Senhor. É o seu Espírito em nós que nos unge para o serviço. Você quer saber quem é cheio do Espírito Santo? É quem serve. Não é quem ressuscita morto, não, meu irmão. Olha, eu não me impressiono com ninguém que fala em línguas, que dá profecia, que vê demônio voando. Nada disso me impressiona. O que me impressiona é o pessoal que veio para cá ontem e se juntou aqui para lavar, para arrumar e para pôr em ordem, para que você chegue aqui e se sinta bem, se sinta confortável. Esses são os que me impressionam. E glória a Deus pela sua vida, você que está entendendo isso. Porque pirotecnia evangélica não me impressiona. A igreja de Corinto tinha todos os dons e Paulo disse, vocês são um bando de meninão. Vocês são carnais, hein, gente? Mas Paulo, aqui a gente tem todos os dons e daí? Vocês têm carisma, mas vocês não têm caráter. E o evangelho nos chama ao equilíbrio. Pastor, o senhor está desprezando os dons espirituais? De forma alguma. Mas os dons são fornecidos para equipar a igreja. Os dons não são fornecidos para você se sobressair, para você se tornar o astro da fé, para você virar o profeta do momento. Nada disso. Os dons são dados para a edificação da igreja. É isso que está lá em Efésios capítulo 4. Dê uma lida. Vai lá ver se Jesus dá dom a alguém para ele virar uma elite espiritual, o bope da igreja. Não, meu irmão, vai virar o bofe da igreja. Porque em Jesus todos somos chamados para ser sacerdotes, isso conforme Pedro. É gente com dificuldade na sexualidade, você ensina ao sujeito que em Jesus Deus nos chama a consciência, que a vida do casal é uma vida que deve ser decidida entre o casal, que as práticas que são feitas devem promover alegria e prazer para cada um. Aí o sujeito começa a entrar nas bizarrices e voltar para as esquisitices de antes. Aí fica todo amordaçado, aí fica cheio de desejos que não são satisfeitos. Aí a mulher não é o seu parque, o seu pomar, o seu jardim. E aí o sujeito vive um casamento ortodoxo que provoca uma pulsão, que provoca uma necessidade de um frenesi, um tesão reprimido, que o cara fica louco. Ele não pode ver uma mulher cruzar as pernas, que ele fica louco, mas em casa ele só faz papai e mamãe. E para dar beijo na boca é até difícil. Por Jesus. Não volte a essas práticas de antes, você tendo entendido e começado a caminhar na luz do Evangelho. E você está retornando às esquisitices e às maluquices de antes. Esse é o primeiro sintoma. Quando você começa a voltar novamente a viver essas coisas que você já tinha entendido, e você já tinha compreendido, e você já experimentou o gosto da graça de Deus. Mas aí você começa, recaída, está voltando. Aí você vai num culto não sei aonde e pronto. Aí a confusão no seu juízo, porque você nem se entrega à ortodoxia asfixiante,
nem consegue viver a liberdade cativante de Jesus, fica nesse limbo, você nem é trevas, nem é luz, você é filho das sombras. A segunda coisa e a última, que eu quero lhe dizer que Paulo nos ensina no contexto dos Gálatas, é o que o despertar de uma nova consciência visa aparelhar a vida para novas consequências. Veja aí o verso de número 13. Paulo diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros, mediante o amor. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que quando uma nova consciência desperta na nossa vida, essa consciência só se valida, só se torna verdadeira, só se torna caso, só vai produzir graça, misericórdia e perdão se essa consciência tiver consequências. Se isso se tornar prática na vida, se isso se desdobrar se materializar em ações concretas, porque senão você se torna um intelectual da fé, você se torna um teórico da justiça, você se torna um letrista das Escrituras, você se torna um consultor da espiritualidade, mas você não operacionaliza nada, e aquilo que não se operacionaliza se torna só conversa, se torna só verborragia, se torna um conhecimento perverso. O que Paulo percebe aqui, quando ele faz esse comentário, é que essas dissensões que estavam havendo, gente voltando para as práticas judaicas, gente retornando àquilo que Paulo havia mostrado com tanta clareza e com tanta propriedade que nada aproveitava. E que se você colocasse aquilo, você tinha que tirar Jesus, porque as duas coisas são inconcebíveis e incompatíveis. E aí Paulo, percebendo que essas disputas, essas lutas, de um grupo que apoiava, de um grupo que rejeitava, e o grupo que apoiava era maior e estava se tornando maioria, Paulo diz: olha, não permitam que a liberdade em Jesus provoque em vocês uma licença para matar. Não permita que essa liberdade que vocês têm em Jesus se torne agora motivo para vocês se tornarem cínicos, para vocês se tornarem sonsos, para vocês se tornarem inconsequentes, para vocês se tornarem irresponsáveis, para vocês se tornarem descompromissados. É isso que Paulo está falando. Ele está apenas pegando um exemplo concreto, que era a agressividade que surgia nas disputas, nos embates. Mas você virar a página da sua Bíblia, seguindo o capítulo 5, ele vai falar de várias outras obras da carne semelhantes a essa. Ele vai falar em porfia, vai falar em ciúme, vai falar em maledicência, vai falar em avareza. Ele vai falar de muitas outras coisas. E aqui eu quero que você abstraia e entenda que Paulo está dizendo: olha, a nova consciência em Jesus implica em novas consequências na vida. Não é possível você entender essas verdades e você compreender as implicações que há nelas e continuar vivendo do mesmo jeito, ou pior ainda, você se tornar cínico, você se tornar sonso, você desenvolver uma fé fofa, que não abraça nada, que não se compromete com nada, que não se desdobra em nada. Ou seja, sabe o que me perturba tanto na igreja? É ver que as pessoas receberam luz, receberam ensino, é ver que as pessoas compreenderam o que você está dizendo e até concordaram com o que você está expressando, mas não se comprometeram. Pelo contrário, essa nova consciência promoveu uma anarquia espiritual. Essa nova consciência produziu uma cauterização de alma, porque a cauterização de mente é quando você não consegue entender. O cara ensina, explica,
mas a religião provocou danos tão profundos que às vezes é PT. Não é Partido dos Trabalhadores, é perda total. E você fica irrecuperável, porque o dano é tão profundo que só uma ação sobrenatural de Deus. É gente que foi marionetada tanto e foi serializada tanto que não consegue mais voltar ao normal. Ontem eu estava conversando com um rapaz que foi presbítero de uma igreja aí maluca. E aí ele está me dizendo: pastor, eu estou no psicólogo, eu estou no psiquiatra, porque eu não consigo, eu fiquei de um jeito que eu não consigo mais. A coisa entrou tão profunda na alma dele, e ele sendo pastor, ainda entrou mais ainda, que ele disse: agora eu não consigo ser uma pessoa normal. E aí nós conversamos horas sobre as distorções que surgiram na vida dele, e dá pena ver que o rapaz está agonizando. Ele está desesperado. Antes ele nunca tivesse conhecido isso, tivesse continuado como pagão, porque como pagão incrédulo, ele tinha a chance de encontrar o evangelho e ter saúde. Mas a alma dele foi carcomida. O cauterizado de alma é esse sujeito que não sente mais nada. E é assustador para mim, porque você fala coisas que são contundentes, você fala coisas que são poderosas, você fala coisas que aquele que é sensível à voz do Espírito iria sentir uma compulsão imediata. Você diz coisas que provocariam um arrependimento consequente na vida. Você traz afirmações e revelações que seriam capazes de dar uma reviravolta na existência da pessoa. E eles ouvem tudo aquilo e continuam dementes. É uma cauterização de alma. É quando você perde todos os sentimentos. É quando a fé se torna apenas o cumprimento de uma agenda. É quando Deus se torna apenas um personagem na sua história. É quando a sua espiritualidade é apenas o cumprir de meia dúzia de regras. E aquilo não produz uma revolução interior, igual aquela que Pedro experimentou quando pregou lá em Atos dos Apóstolos para os de Jerusalém, que quando ele acabou de falar, a moçada disse: por favor, o que a gente precisa fazer? Aquilo gerou uma contrição, um arrependimento tão poderoso. Aquilo gerou uma análise tão sincera e verdadeira da vida. Aquilo despertou uma paixão e um amor tão genuíno a Deus que ele disse: olha, diga o que a gente tem que fazer. E aí Paulo disse: arrependam-se, sejam batizados no nome de Jesus, para que vocês recebam remissão de pecados e também o dom do Espírito Santo. Isso é salvação, meu irmão. Isso é conversão. A liberdade não produz anarquia, não produz uma insensibilidade de alma, ela não produz um torpor anestesiante. A nova consciência existe para produzir novas consequências. É gente que vem no culto e fica aqui, olha, olhando para o teto, se quer desliga o celular. Me desculpe, meu irmão, mas é uma falta de respeito. Se não é com Deus, pelo menos é comigo que estou pregando, que passei horas para fazer esse sermão. Para trazer para você coisa com coisa. E ele está pregando aqui, o telefone fica tocando. Por isso que o Macedo está amaldiçoando a moçada que tem telefone celular. O Macedo doidaço, surtadaço, diz que vai amaldiçoar todo mundo que o telefone toca na igreja. Aqui eu não vou amaldiçoar não, mas eu me sinto desrespeitado, porque você não consegue desligar essa porcaria 2 horas. Para ter um momento de intimidade com Deus. Porque você não colocou em prática a nova consciência que você recebeu. Porque isso aqui ainda continua sendo um folclore. Porque isso aqui ainda está na sua agenda da religião. Porque você acha que culto é isso aqui, quando você sai ali o culto acaba. Ou talvez você já tenha entendido que o culto é a vida, que aqui é só um momento de união dos filhos de Deus. Mas aí nas velhas práticas, conforme o tema anterior, ainda estão impregnadas na sua alma, você não consegue se libertar disso. Ah, como eu queria poder ensinar vocês. Ah, como eu queria que você entendesse isso, porque eu sei que isso ia produzir paz e bem na sua vida. Como eu queria que você entendesse isso, meu irmão, porque eu sei que produziria paz e bem na sua vida. E aí a gente despreza tudo, no momento de adoração, ninguém nem usufrui. A gente chega para a mensagem, porque o importante é o pregador. O importante não é o Senhor, a quem nós viemos cultuar. O importante não é o partir do pão, não é a comunhão. O importante é ouvir a mensagem de hoje.
Porque domingo que vem, se eu mudar o tema, a galera vai para outro canto. Porque a consciência não produziu consequência. E você ainda está preso àquela ideia de serviço ministerial. Você ainda está com essa ideia de que isso aqui é uma agência do trabalho de Deus. Isso aqui é estatal do Senhor e que você tem que realizar um serviço. Como você aqui não tem um serviço, aí você precisa ir para um lugar que lhe dê um serviço, para aquela engrenagem ficar girando e você ficar escravizado àquele negócio. Você não consegue ser livre, porque você não entende que o grande serviço é o próximo, é o outro. É por isso que a gente fica com a estrutura fechada a semana inteira, porque ninguém se dispõe a vir para cá, abrir uma sala dessa e prestar um serviço a essa comunidade. Porque a gente acha que isso não é espiritual. O espiritual é só abrir a porta, distribuir boletim, tocar no Ministério do Louvor, ensinar criança, liderar reunião de oração. Isso é que é espiritual. Mas vir aqui e dar um aconselhamento advocatício para um cara desse que está sendo esmagado por uma instituição perversa de cartão de crédito, ninguém quer. Vim aqui abrir para dar um aconselhamento para o cara que está com um problema conjugal, ninguém quer. Vim aqui para alfabetizar um idoso que não sabe ler, ninguém quer. Vim aqui para pegar um jovem desse e ensinar uma computação básica, ninguém quer. Sabe por quê? Porque para a gente só importa o que é espiritual, porque a gente é platônico. A nossa fé separa mundo espiritual de mundo natural. Porque aquilo que é prático e faz bem a vida, a gente não se preocupa, a gente quer tirar o cara do inferno, não obstante o cara ficar vivendo no inferno na terra. Mas aí você diz, mais um para a nossa confraria, e Jesus disse, vocês viram o mundo para tornar alguém num prosélito, e depois que ele se converte, fica muito mais filho do diabo do que ele era antes. Não é assim, meu irmão? Não é assim que você percebe dízimo? A gente chega aqui e diz, olha, dízimo é algo feito com o coração. Dízimo é algo que deve ser dado espontaneamente. Dízimo é algo que está associado à consciência de cada um e saber que isso aqui não se paga sozinho. E aí a gente tem que ficar aqui a cada 2, 3 meses fazendo apelos dramáticos, porque se não pagar, fecha. Porque você não tem a consciência de saber que aqui nós estamos ensinando, libertando pessoas. Nós aqui estamos alcançando milhares pela internet. Mas essa consciência não chegou no seu coração, porque depois que você foi liberto dessa opressão possessiva, maníaca, do cara que lhe dizia que se você não desse, Deus lhe matava, o gafanhoto comia a sua carteira, que se você não desse, você estava amaldiçoado, que você era um ladrão de Deus, e quando você entende que Malaquias 3 não é nada disso, e quando você entende que você não é obrigado a tirar do bolso aquilo que nunca saiu do coração, aí você fica cínico, e aí você não dá mais nada. E aí você é incapaz de entender e se comprometer com algo. Eu não é, meu irmão. Me desculpa, está dizendo a verdade para você, mas eu não é isso. Você antes dava até as calças, porque você achava que Deus estava comprometido em multiplicar aquilo por 100. Você antes dava com medo, porque você tinha medo que ia nascer um câncer no seu estômago. Você antes dava por causa da manipulação, porque você tinha um cargo, deram um cargo para você e por causa do teu cargo você dava. Mas quando a gente diz que nada disso é necessário, e quando a gente diz que Deus ama ao que dá com alegria, e quando a gente afirma que você não deve deixar de pagar a escola da sua filha para dar dízimo à igreja, como eu já fiz aqui muitas vezes com pessoas que me procuraram desesperadas porque eu pagava uma prestação ou dava o dízimo, e eu disse, não faça isso. Isso ao invés de produzir um coração generoso e agradecido, para que você quando possa, você dê com alegria, isso gera um cinismo, isso gera um entorpecimento, isso gera uma avareza. Não é isso que acontece? Porque a nova consciência não produziu nenhuma nova consequência. É gente que agora acha que sabe muito, não precisa mais de discipulado, não precisa mais ser pastoreado. O cara vive crise, e na crise, ao invés dele nos procurar para ser acolhido, para ser amortecido, para ser confrontado, mas confrontado no sentido de ser levantado, de ser exortado, de ser tirado do montudo de cinza, ele se esconde. Ele entra dentro da toca do buraco, ele se torna o Elias dos nossos dias. Fica na caverna, estou tão deprimido, ninguém tem pena de mim, ninguém me ama, Deus esqueceu de mim. Meu irmão, na hora que você mais precisa da comunidade, na hora que você mais precisa do abraço e do convívio do seu pastor e do aconselhamento, você foge. Que tipo de espiritualidade é a sua? Que tipo de entendimento, na verdade, você teve? Ou você acha que a gente está aqui brincando de ser igreja? Você acha que a gente abre isso aqui domingo para quê?
Para eu ficar aqui aparecendo na internet? Tem 90 mensagens lá, já estou famoso, não preciso disso não. Eu quero ser bem franco com você, para que você entenda que a nova consciência produz consequências, isso gera responsabilidade na vida. A gente abre a casa para acolher as pessoas, são tão poucos os que vão, porque você talvez já acha que sabe muito, porque talvez você pense que já está pronto, porque talvez você ache que você agora ficou impermeável a qualquer intempérie. Aí sabe quando você vai me procurar? Quando cai o mundo na sua cabeça. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, cai, meu irmão. Porque a vida é feita de dores. Porque a vida é feita de crises. Não deixe para procurar a Deus quando uma tragédia chegar na sua porta, não. Não deixe para se aparelhar e receber robustez na caminhada quando uma desgraça cair sobre você, não. Faça isso agora, porque quando o dia mau chegar, você vai dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora você pensa que é qualquer um que diz isso? É não, meu irmão, é quem foi treinado e quem foi aparelhado na verdade e na graça. Você pensa que é qualquer um que diz o que Paulo disse aos Colossenses? Tanto sei estar humilhado, como também sou honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência de fartura, quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um homem maduro, que sabe que o dia difícil é contrastado com o dia bom, que sabe que o dia da perda é contrastado com o dia do ganho, que sabe que o dia da alegria é contrastado com o dia do choro, mas a fé dele não é uma fé emocional. A fé dele não é uma fé temperamental, que tudo precisa estar bem para ele vir para o culto. Não, a fé dele não depende do que ele olha, nem do que ele sente. A fé dele é uma fé imutável, inamovível em Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Por favor. A nova consciência tem que gerar uma consequência. Me assusta também esses que receberam uma revelação de Deus e agora criaram grupos cult. São agora aqueles que acham que a última revelação de Deus é o cara não estar mais ligado a uma instituição, ele não tem uma placa, ele não tem uma bandeira, ele faz parte de um novo movimento. Ele agora faz parte de um novo mover sobre a terra. E é o último mover que Deus tem, é a última revelação que Deus tem. Aí o cara fica num grupinho de 5 pessoas, é escola de profeta, profeta ensinando profeta, discutindo se Adão tinha umbigo, se Adão não tinha umbigo, como é, como é que não é, teologias profundas, estudos sobre providência de Deus, e ficam estudando sobre mazelas da teologia, e não olham para o lado, e não olham para fora, e dizem: rapaz, tem gente morrendo lá fora, bicho, tem família que está se despedaçando, tem gente que está caminhando para a morte, cauterizada de alma, tem gente que está cega, sendo manipulada por lobos, tem gente que está sendo enganada. Vamos fazer alguma coisa para salvar essa moçada? Não, meu irmão, eu já recebi a revelação, eu estou aqui acima do bem e do mal, agora estou ouvindo o mundo assim, olha, de cima. Sou o escolhido, Deus me chamou para fazer parte da elite dos que vivem o evangelho, aleluia. Não, aleluia não, que aleluia é coisa da velha aliança. É oba-oba, é legal, show. Aí o cara muda o vocabulário, ele falava a paz do Senhor, agora ele diz: e aí, gente boa? E aí ele pensa que o aí, gente boa, descompromissa ele no chão da vida com tudo. Não é isso não, meu irmão, você não entendeu, foi nada. Você que se acha parte agora de um novo mover, você que se acha agora a estrela da manhã, eu quero lhe dizer, cuidado, porque uma nova consciência implica uma nova consequência. Se não há isso na sua vida, você está no monte da transfiguração. Você subiu, está vendo Moisés, Elias e Jesus com o rosto resplandecente, você está ouvindo voz e trovões, e você está dizendo: que legal, eu quero é ficar aqui, bicho, deixa o mundo lá embaixo explodir. Cuidado com esse tipo de fé. Cuidado com uma fé que não produz solidariedade. Aí o cara fala: o que é que o senhor acha do evangelho integral? Eu disse: não existe evangelho integral. Não existe alguma coisa que seja mais integral do que o evangelho já é. O evangelho já é tudo, não preciso criar uma nova denominação para ele, uma nova qualificação para ele. No evangelho há tudo e está tudo balanceado. Mas cuidado com a espiritualidade que lhe leva você a trabalhar nos movimentos, mas não leva você a ir no hospital visitar um enfermo. Cuidado com a espiritualidade que nunca lhe levou num presídio para visitar um preso, um encarcerado, que é lá que Jesus está, meu irmão.
Cuidado com a sua espiritualidade de domingo, que vem para cá, levanta as mãozinhas nesse ambiente legal com ar-condicionado, e depois você sai ali e o menino está pedindo esmola e você diz, não é comigo não. E está aqui o morro, cheio de demanda, e a gente faz aqui uma programação para passar um sábado servindo, alcança mais de 300 pessoas e vem 10% da comunidade aqui servir. Porque talvez você está lá na sua piscina tomando seu chopp no sábado, não podia parar um sábado, e não sei quantos meses para vir aqui dar uma força para a moçada. Você não podia subir aqui para dar uma panfletada para ajudar a gente que vem aqui fazer exame de hepatite, fazer exame de glicose, ser consultado por cardiologista, por psicólogo, por advogado, por dentista, fazer aplicação de flúor na boca dos meninos. Sabe por quê? Porque para você isso não é espiritual, meu irmão. Para você espiritual é o cara andar com a Bíblia debaixo do braço, recitando meia dúzia de versículos, vivendo uma fé maluca. Aí você diz, esse está salvo, mais um não, meu irmão. Menos um. A contabilidade está errada. É gente que tem um compromisso com um grupo, mas não tem um compromisso de regularidade. Olha, meu irmão, se todos os que estivessem aqui, todos os que vêm aqui, viessem todo domingo, não ia caber. É um fenômeno, não ia caber. Mas sabe o que acontece? A gente acha que isso aqui não é mais importante, não. Sabe por quê? Porque o culto é a vida. O culto é a vida, é verdade. Ele acontece todo dia, em todo lugar. Mas você que não entendeu ainda que esse momento da comunhão e da comunidade é imprescindível para você, meu querido irmão, que pena, você não entendeu nada ainda. Você que está fazendo a sua frequência à la carte, você vem onde tem um pregador que vai falar o tema que lhe agrada, me desculpa, mas você não entendeu nada ainda. E eu estou dizendo isso sob o risco de domingo que vem estar só a metade aqui. Mas a metade que vier é a metade que quer. Porque você precisa ter vínculo com algum lugar, você precisa ter vínculo com algum povo, você precisa ter consciência e consequência com algumas questões que são palpáveis. Você precisa ter compromisso com alguma coisa. Uns querem ter compromisso com um lugar que tem 10 mil pessoas. Eu não tenho nada contra isso. Outros querem ter compromisso num lugar que tem 100 pessoas, porque ali tem mais necessidade, ali tem mais demanda. Eu não quero ser uma peça numa engrenagem, eu quero ser algo decisivo. Eu quero ser participativo. Eu não quero estar dentro de um lugar que eu entro e saio e ninguém sabe quem eu sou. Eu não quero estar num lugar que, para eu participar de alguma coisa, eu tenho que me submeter a um concurso. Eu quero estar num lugar onde eu abrir a porta, se eu não abrir, ninguém vai abrir. Eu quero estar num lugar que se eu não vier aqui lavar, ninguém vai lavar, vai ficar sujo. Eu quero fazer parte de um projeto que vai implantar coisas novas e eu vou ter a oportunidade de me envolver com aquilo. Mas aí é a consciência de cada um. Agora, saiba de uma coisa, você precisa se congregar, meu irmão. Você precisa ter um lugar para receber e você precisa ter um lugar para dar. Por favor, acabe com essa mentalidade de desigrejado, porque esse fenômeno do desigrejado revela justamente esses que estão no limbo da vida. Nem fazem mais parte da instituição religiosa porque entenderam que aquilo lá é perverso e aquilo aliena. Nem se comprometem com nenhuma comunidade que tem uma proposta nova, o cara fica no limbo, é desigrejado e acha bonito. O que é que você é? Eu sou desigrejado. Você acha o quê? Que isso é bonito, que isso é cult, que isso é intelectual, que você representa uma nova tendência da fé? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. No Novo Testamento, conforme Jesus e o Evangelho, não existe desigrejado. Você sabe o que é desigrejado? Desigrejado é um cara que não faz parte da família de Deus. Desigrejado é alguém que não nasceu de novo. Desigrejado é uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo. Esse é desigrejado. Sabe por quê? Porque todo aquele que recebeu a Jesus, ele é igrejado. Ele faz parte da Igreja Universal do Senhor, que não é de Macedo, nem é do Reino de Deus, não é do Templo de Salomão, mas é da Igreja Universal de Cristo, porque a Igreja do Senhor está dentro da Igreja Instituição. Dentro da Igreja Instituição tem os que são Igreja de Jesus e tem os que são membros de placa, de denominação. Portanto, aqui entre nós existem os que são igreja e existem os que são desigrejados. Aí sim faz sentido. Porque o fato de você ser desigrejado não é o fato de você não pertencer a um grupo. O fato de você ser desigrejado é você viver sem uma consciência de ser igreja. Que bom que eu estou dizendo isso, você vai poder ouvir, vai poder compartilhar, não é verdade? Vou repetir, você pode estar numa igreja e ser um desigrejado.
E você pode até nem estar em grupo nenhum e ser igrejado, porque aquele que entende ser igreja, onde se reúnem 2 ou 3 no nome do Senhor, ele diz: aqui é o lugar, aqui eu estou em casa. Mas o próprio Paulo nos exorta dizendo que nós não devemos deixar de nos congregar. Portanto, você precisa de um lugar para receber. Você precisa de um lugar para caminhar. Você precisa de um lugar para participar. Você precisa de um lugar para pôr os seus dons em prática. Isso é necessário, meu irmão. Isso é o desenvolvimento da sua salvação. Isso é o que uma nova consciência produz novas consequências. E isso é o que Paulo está dizendo aos Gálatas: olhem, não usem dessa liberdade. Não usem desse entendimento novo para dar ocasião à carne, para vocês se tornarem cínicos, para vocês se tornarem irresponsáveis, para vocês se tornarem dormentes para a vida. Pelo contrário, aqueles que receberam tal consciência deveriam se tornar muito mais ativos, muito mais compromissados, muito mais participativos. Isso deveria levar você a me procurar aqui e dizer: olha, o que é que eu posso fazer? Olha, eu tenho experiência com isso, eu já fiz isso, na minha profissão eu faço assim, eu quero colocar tudo isso a serviço da comunidade. Puxa, que bom que eu cheguei aqui, porque eu vejo que falta tantas coisas, e aqui tem espaço para eu fazer alguma coisa, aqui tem espaço para eu me sentir parte, aqui tem espaço para eu não ser um membro, eu não ser um rosto, eu não ser uma cadeira ocupada, aqui tem espaço para eu ser uma pessoa. Ah, você abre a sua casa, eu quero ir lá para aprender, eu quero ir lá para entender mais, porque eu não estou satisfeito. Porque uma nova consciência produz uma nova consequência. Se for assim, é o Evangelho. Se não for assim, é a religião. E você precisa discernir onde é que você está. Você está nesse limbo? Você nem mais é crente no modelo da ortodoxia igrejolátrica, nem você é conforme Jesus e o Evangelho, abraçando uma nova fé que produz um novo caminhar. Você ficou nesse lugar de trevas que levou você a agonizar e sofrer e viver em flagrante contradição. Mas isso é algo que acostuma. Você sabe aquele exemplo do pescador que pegou os peixes, foi para a praia e a aldeia ficava longe, ele botou os peixes nas costas e passou o dia todo andando. No caminho, debaixo do sol, os peixes apodreceram. Mas ele não sentiu, porque aquilo foi aos poucos. E quando ele chegou na aldeia, ninguém suportava chegar junto dele, porque ele estava podre. Ele tinha ficado com o mesmo cheiro dos peixes, mas ele não percebia. Ai, como tem gente que apodreceu e não percebe o que está acontecendo como fenômeno religioso existencial na vida. Olha, eu quero lhe dizer que o conflito de John Dunbar, do filme Dança com Lobos, no final da história acaba por revelar que aquele homem já não era mais a mesma pessoa. E na verdade ele nunca mais voltaria a ser o mesmo homem, porque as coisas que ele experimentou, as experiências que ele teve, a maneira como ele passou a olhar para a vida, os novos valores, os novos costumes, a nova cultura, foi algo tão impactante na vida dele, que ele não queria mais ser um oficial condecorado do exército e da cavalaria americana. Ele preferia ser um índio, vivendo numa barraca, com a mulher que ele amava, com os filhos que Deus lhe daria, vivendo em meio à natureza, comendo daquilo que fosse possível ser colhido e caçado, sem as seguranças e sem os provimentos da vida na civilização, mas entregue, rendido a uma nova esperança. Eu comparo essa geração com o povo de Israel, povo que saiu do Egito com desejo de chegar em Canaã e morreu no deserto. Eles morreram no deserto porque tudo aquilo que Moisés lhes trouxe jamais desceu até o coração, ficou na mente e virou obsessão compulsiva. E eles tornaram a lei em algo tão perverso que eles desvirtuaram aquilo que era dado com a intenção de preservá-los, mas tornou-se uma engrenagem, um engenho de morte. E todos sucumbiram no deserto, e só Josué e Caleb
colocaram os seus pés na promessa de Deus. Sabe qual é a minha oração e o meu desejo essa manhã? É que você seja Josué, é que você seja Caleb, é que você seja um homem e uma mulher de Deus que não morre no deserto, que não é filho das sombras, que recebeu uma nova consciência que provoca desdobramentos na vida, que você não vai ser daqueles que retrocedem e voltam às práticas das mesmas coisas depois de ter compreendido, como os Gálatas, que você não vai utilizar essa nova consciência como desculpa e como oportunidade para dar vazão à carne, que você não vai se tornar cínico, que você não vai se tornar sonso, que você não vai ser irresponsável, mas que você vai dizer: boa é essa palavra, eu a posso ouvir. Você vai dizer: boa é essa palavra, ela traz tristeza ao meu rosto, mas ela formoseia o meu coração. Ela pode gerar uma inquietação transitória, mas irá produzir uma paz permanente. Ela pode questionar as minhas práticas atuais, mas vai produzir práticas para a vida eterna. Ah, se você for do Evangelho, e se você for conforme Jesus, essa palavra vai produzir grande alegria no seu coração. E eu espero que o Senhor mesmo aplique ao coração dos simples e dos humildes de espírito, porque esses serão aqueles que verão a Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e quero ter um momento de oração consigo. Pai, nós viemos a esse lugar essa manhã. Nós não viemos aqui para nos divertir. Não viemos aqui para ouvir uma fala de um pregador. Nós não viemos aqui para ocupar a agenda. Nós não viemos aqui para purgar a nossa consciência. Nós não viemos aqui para disfarçar as contradições da nossa alma. Nós viemos aqui porque nós sabemos que aqui o Evangelho está sendo pregado, com todas as implicações. E às vezes até é difícil ouvir essas coisas. E é duro ouvir certas coisas. Mas nós entendemos que aqueles que são de Jesus são confrontados. Nós lembramos aquilo que diz o escritor de Hebreus, que Deus disciplina quem Ele ama, que nós não somos bastardos, que nós não estamos entregues à nossa sorte, que nós não somos gente que caminha sem direção, mas que Deus nos admoesta e que Deus levanta os seus profetas para nos arguir, para nos pacificar e nos consolar, sim, quando isso é necessário, mas também para nos confrontar e nos corrigir quando isso é necessário, porque a vida é equilíbrio. E eu quero te pedir, Senhor, essa manhã, que essa palavra tão esclarecedora, Senhor, que certamente encontra endereços aqui e corações aos quais tu queria falar, que certamente chega num momento decisivo na vida de muitos, e de muitos que nos escutam, Senhor. Eu quero te pedir essa manhã, que não eu, mas o teu Espírito, possa agora produzir quebrantamento, que aqueles que estão cauterizados de alma, Senhor, e aqueles que se tornaram insensíveis para a tua palavra, e aqueles que já não se emocionam mais com a fé, e aqueles que não têm mais a alegria de ouvir a salvação, e aqueles, Senhor, que não abrem os seus olhos no início do dia e diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, e aqueles que não conseguem mais dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa manhã sejam renovados na força do teu poder, Senhor. Essa manhã sejam sacudidos como foram os da Galácia por Paulo. Essa manhã sejam quebrantados para arrependimento pelo Espírito de Deus, para que possam produzir o bem na terra, para que possam se tornar filhos de Deus, para que sejam discipulados e caminhem conforme Jesus. Essa manhã, Senhor, vem nos falar o coração. Essa manhã, Senhor, vem te revelar a nós. Essa manhã, Senhor,
pelo teu Espírito, testifica ao Espírito dos meus irmãos que o que está sendo falado aqui é a verdade, Senhor. Testifica isso agora com o teu Espírito, Jesus, no coração de cada um, dizendo: sou eu mesmo que falo contigo. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus, diz o Senhor, que falo contigo. Renda-se essa manhã. Quebrante-se essa manhã. Se arrependa essa manhã. Olhe para dentro de você essa manhã. Reescreva uma história nova com Deus essa manhã. Não permita que a nova consciência não produza novas consequências, nem volte às velhas práticas, nem coloque vinho novo em odres velhos. No nome de Jesus.